Você tá na... Quando eu passei a vivenciar, não sei se eu posso começar a compartilhar agora. À vontade, pastor. O livro todo, como eu estava te falando, ela é uma autobiografia, né? Um devocional autobiográfico, né? Que eu conto os milagres que eu vivi ao longo da minha vida e faço uma aplicação para a vida da pessoa que está lendo, né? É muito bom mesmo. Ou seja, não é só uma história, não é só um livro contando o que a senhora viveu. Não, né? não é apenas um livro de testemunhos, não é apenas uma autobiografia. É uma ministração da palavra para aquela pessoa que está passando por um momento difícil e precisa de uma palavra de ânimo mesmo, de renovo. Inspirado, né? Sim, com toda certeza. Eu tenho alguns testemunhos aqui, mas eu quero falar sobre o que nós havíamos falado antes de entrar ao vivo, com relação à questão da minha filha, Vitória. Para quem não sabe, hoje eu tenho uma filha que vai fazer 2 aninhos, é a Mavi, uma princesa do Senhor. Milagre. A minha família chama o bebê Milagre. O bebê Milagre. Mas antes da Mavi, nós vivemos uma história de perda, assim, que foi algo muito doloroso, foi algo que foi uma prova mesmo, de fato, de fé, né? E que o Senhor, assim, nos colocou à prova. A forja nos colocou na forja, né? ali. Começou com as marteladas, depois nós passamos pelo fogo e o tempo do resfriamento, né? Que é o tempo da espera até chegar no milagre, Mavi, né? Que hoje nós vamos compartilhar um pouco a respeito disso. Eu havia engravidado, né? Havia engravidado da minha filha, Vitória Rafaele. E aí, quando eu completei 5 meses, eu fui fazer aqueles exames de rotina que eu queria descobrir qual era o sexo, né? E aí nós chegamos na clínica, quando o médico foi observar, ele percebeu que eu estava com 5% de líquido, né? E me encaminhou urgente para a maternidade. No trajeto da clínica para a maternidade, quando eu fui fazer novamente, que eu fui atendida, eu já estava com 3% de líquido, né? Então... praticamente zerado. Sim, muito rápido. O doutor pediu que me internasse, mas as palavras dele foi a seguinte: eu digo, olha, eu vou lhe internar porque eu não posso lhe mandar para casa dessa forma, mas eu vou já lhe adiantando, né? O feto daqui mais ou menos uns 20 minutos virá a óbito, né? E aí, porque o seu diagnóstico é a Draminia. Quem não sabe, a Draminia é líquido zero, né? Zero placenta, líquido. né? E você sabe que uma criança, ela não pode se manter viva dentro de um útero sem o líquido amniótico, né? Que é o que mantém viva, que ajuda a desenvolver a criança. Então, eu fui internada com esse diagnóstico, né? De Adraminia. Aguardando só mesmo o feto vir a óbito para eles realizarem o procedimento que seria, né? Então, de 20 minutos, passou-se para 24 horas, de 24 horas, passou-se para 1 semana, 2 semanas, e eu fiquei ali internada 45 dias. 45 dias. É muito difícil e doloroso falar sobre isso, e eu não sei se você consegue me acompanhar de como foi tão difícil para mim, que tipo, meia hora, a enfermeira vinha ouvir os batimentos cardíacos, e aquela tensão, será se ainda está batendo? Será se ainda está viva? Durante 45 dias nessa rotina. Meia hora. Eles iam lá e vamos ouvir o batimento. Aí eu tenho, inclusive, um vídeo que eu compartilhei nas minhas redes sociais, que ela dizia, olha, tá forte, tá forte. Então, essas palavras... A expectativa. Sim, aumentava a expectativa, era reconfortante, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ficava naquela incerteza, né? E quando eu completei 45 dias, que eu estava internada já, né? Em uma ultrassom, constataram que estava em sofrimento, né? O bebê estava em sofrimento e que eu precisava passar por um procedimento cirúrgico, né? Para retirada do bebê. E me perguntaram se eu concordava, porque como o que faz a barriga ficar grande não é apenas o bebê, é o líquido, Sim. né? Então, como eu não tinha líquido e o bebê era muito pequenininho, a barriga já né? Era tava... 390 gramas. E aí eu ficava, era só um bolinho assim. Então era uma microcirurgia, uma cirurgia de risco. E aí eu precisava concordar com ela. É claro que nós vamos dar uma oportunidade de vida, foi o que nós pensamos, né? Na época decidimos, eu e meu esposo, pastor Rafael, de darmos uma oportunidade de vida para nossa filha. Eu ainda não sabia qual seria o sexo, porque não dava para ver, né? Porque sem um líquido não tem como
fazer, visualizar, né? Fica tudo muito escuro. E aí, eu passei pelo procedimento cirúrgico, eu fiz uma cesárea. E assim, você sabe que a gente não é... A anestesia, ela não é geral. Você acaba que ouve muita coisa ali na mesa de cirurgia, né? E aí eu ouvi algumas coisas que assim me machucaram muito por parte dos médicos com relação a ser uma cirurgia inviável, né? Porque o investimento para se fazer uma cirurgia tem todo um aparato, tem toda uma questão. Como se não valesse a pena, sim, né? Sim. E aí eu ouvindo aquelas coisas, e quando a minha filha nasceu, como eu disse para você, nasceu um mini bebê, né? Bem pequenininha assim, 390 gramas, só para você ter uma ideia, 390 gramas é quase que o peso de uma margarina, uma Deline. Né? Ela cabia na palma da mão. E aí o meu esposo ouviu um dos médicos falando, vamos deixar aqui que daqui a pouco vem a óbito, né? E aí colocaram ela em cima de uma mesa. E aí alguém ligou, não sei de onde, hoje eu sei que foi o próprio Deus. Se ninguém ligou naquele momento, foi o Senhor que ligou, né? E disse, olha, pode pegar e leva para a UTI neonatal. Como não tinha a UTI móvel, eles enrolaram ela apenas em um pano e levaram ela dessa forma para a UTI. Né? Chegando lá, nós passamos ainda 14 dias. Com ela na UTI. Com ela na UTI. Lutando para viver. Sim, eu precisei me ausentar da maternidade, porque depois de um tempo a gente precisa sair, né? Ficou só ela. E aí cada ligação da maternidade para mim era algo assim, desespero, era desesperador. Aí a gente fala assim, não, você tem que ter fé, vai dar certo. Hoje eu entendo que até para você falar isso para alguém que está passando por um momento difícil, você tem que saber falar. Meu Deus, né? Porque não é simples assim, tem que ter fé. Não é simples assim. Você precisa acreditar, nós precisamos acreditar sim. Mas vivenciar esses momentos nos deixa um pouco... Meu Deus, né? Sim. Senhor, e aí? O que vai acontecer? E toda vez que tocava o telefone, eu ficava preocupada. Eu ia à maternidade retirar, né, o leite para que ela pudesse ser alimentada. E eu estava compartilhando contigo ainda há pouco, que eram mililitros, né? Quando ela veio a falecer, a Vitória, ela estava tomando 6 mlzinhos de leite. E para mim aquilo já era uma grande vitória. Ainda chegou a se alimentar. Uma grande vitória que eu alimentei a minha filha. O Senhor me deu essa oportunidade de alimentar a minha filha. E eu, determinado dia, o telefone tocou. E aí disseram que nós precisávamos ir com urgência para a maternidade. E nós fomos, já com aquele pensamento, né? O pior aconteceu. Ao chegarmos lá, fomos encaminhados para o acolhimento, né? Para falar com a psicóloga, assistente social. E aí a gente, né, já começou a imaginar toda aquela situação de que agora já... Para a gente, ela já tinha falecido durante o plantão, né? Quando chegamos lá, ela havia tido 4 paradas cardíacas, né? E aí, na 7ª parada cardíaca, ela veio a falecer. Mas durante o período que nós estávamos lá, a minha mãe e meu pai, nessa época, eram pastores na Vila de Balbina, onde hoje eu e meu esposo somos pastores. Né? E eles estavam com um grupo de pessoas ali, orando, buscando ao Senhor. Que quando eu fui para a maternidade, eu disse assim, mãe, reúne as mulheres de oração, as mulheres do cocó, né? Que a gente chama. Com certeza. Reúne o povo aí que gosta de orar para que o Senhor venha operar o milagre na vida da Vitória. E aí eles estavam orando, aí nesse intervalo ela teve uma parada cardíaca, né? E aí, como eu estava te falando, toda vez que ela iria ser reanimada, era o dedinho assim do médico em cima do coraçãozinho dela. E aí passou-se o tempo, ela voltava e depois teve a 7ª parada cardíaca, foi quando ela veio a falecer. Né? A 6ª, deixa eu voltar que eu quero explicar bem direitinho. Na 6ª parada cardíaca, ela veio a óbito.
né? Veio a óbito. E aí os médicos estavam retirando os eletrodos. E aí, subitamente, né, o Senhor, eu acredito, né? Hoje eu vejo tudo isso como a mão de Deus, devolveu a vida dela naquele momento. E aí o médico verificou batimentos cardíacos, a corzinha dela voltou. E aí eu peguei o telefone, corri lá para fora e gritei: mãe, Deus operou um milagre, já tá bom, já pode parar de orar. E aí eu havia feito um voto com Deus, né, dizendo que o Senhor devolvesse a vida dela. Eu ia fazer um culto em ação de graças. Eu disse: eu vou realizar o culto aí em Balbina. Eu disse para a mamãe, aí eu voltei para lá, para UTI. Quando eu cheguei, meu esposo estava sentadinho, eu sentei do lado dele, ficamos olhando para ela. Ela teve a 7ª parada cardíaca. E aí o Senhor tomou para si. E vocês viram, ainda conseguiram estar com ela nesse último momento? Sim, nesse momento, enquanto ela estava ali sobre... em observação, né, para ver se iria evoluir, como é que ela ia ficar, nós oramos ao Senhor, eu e meu esposo, e nós dissemos para o Senhor assim: Senhor, dá uma oportunidade de vida para a Vitória te adorar, para ela te louvar. Quero tanto ver minha filha te adorando no altar, porque nós que somos do altar, a gente quer ver os nossos filhos todos ali, né? Quer ver cantando, quer ver pregando, quer ver fazer algumas coisas para o Senhor. E nós oramos assim. E foi quando o Senhor ministrou no nosso coração: olha para ela está respirando. A palavra do Senhor diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Então o Senhor já estava realizando milagre naquela hora. Ele já estava realizando milagre naquela hora. E quando ela veio a óbito, eu entrei assim numa crise de fé, porque eu dizia: Senhor, como eu vou voltar para a Vila de Balbina e falar do teu amor para aquele povo? Como é que eu vou confortar uma mãe? Como é que eu vou falar que tu curas, que tu devolve a vida, que tu realiza milagres? Como eu vou pregar sobre isso? Eu fiquei questionando o Senhor. Qual é o propósito nisso? Assim, às vezes a gente fica pensando: Rebeca, qual é o propósito que Deus tem na nossa dor? Porque não faz sentido. Sim, né, porque eu preciso sofrer para que Deus faça algo? Por que eu? Por que tem que ser comigo? Por que tem que ser dessa forma? Pastora Eliane, eu quero até interromper aqui rapidinho, porque talvez alguém está nos ouvindo hoje e talvez esteja passando por situação semelhante, passando por um momento de dor e fazendo essa pergunta-chave do porquê. Sim. Por quê? Devido aqui aos nossos informes, a gente precisa dar um intervalo agora rapidinho. Certo. Não é tática de te prender aqui comigo, jamais. É porque realmente a gente precisa